Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Natália, sou mestranda do PPG, curso de mestrado em Educação da Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, do Brasil. Vou apresentar para vocês aqui o meu artigo científico denominado A Importância do Psicólogo no Contexto Escolar da Educação Básica Pública, Desafios e Possibilidades, ao qual elaborei em conjunto com o meu orientador, Dr. Ademir Henrique Manfred. Então, este artigo ele vai apresentar os resultados parciais da nossa pesquisa de mestrado em educação, cujo intuito é discutir a atuação do psicólogo escolar no contexto da educação básica pública, problematizando seus desafios e possibilidades à luz das transformações recentes nas políticas educacionais brasileiras. Aqui nós destacamos no nosso trabalho os fundamentos teóricos, dispositivos legais e os documentos orientadores do Conselho de Classe. Exploramos também a importância da psicologia escolar para a promoção do desenvolvimento integral dos estudantes e a colaboração com a comunidade escolar, com referência a autores relevantes da área. Um dos marcos legais que nós consideramos aí um dos mais importantes para a atuação do psicólogo escolar é a Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, uma lei federal, ao qual dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Nessa legislação, ela vai estabelecer, no seu artigo 1º, que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Essas equipes deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ainda deverão considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e de seus estabelecimentos de ensino. Então, depois, a partir da criação dessa lei, em 2021, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, juntamente com outras entidades representativas científicas da área, publicaram o Manual Psicólogos e Assistentes Sociais na Rede Pública de Educação Básica, orientações para a regulamentação da Lei 13.935 de 2019. E esse manual teve como finalidade subsidiar os estados e municípios no processo de regulamentação da referida lei, orientando uma atuação integrada e qualificada de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de ensino. O objetivo geral nosso é analisar os limites e as potencialidades da prática do psicólogo escolar diante da ampliação de marcos legais e referenciais técnicos, destacando a Lei Federal 13.935 de 2019 e os documentos orientadores produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Referente à metodologia, é uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico e documental, com abordagem teórico-reflexiva e analítico-crítica, tendo como objetivo analisar a atuação do psicólogo escolar no contexto das políticas públicas educacionais brasileiras. O levantamento das produções acadêmicas foi realizado no portal do Cielo e também na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTD, considerando as publicações entre os anos de 2019 e 2025. Foram adotados como critérios de inclusão os estudos que abordaram a atuação do psicólogo escolar e a psicologia escolar no âmbito do sistema público de ensino da rede básica, utilizando como os descritores a atuação do psicólogo escolar e psicologia escolar. Foram excluídos materiais que não apresentavam nenhuma relação com o tema.
Dentre os resultados da nossa discussão, aqui nós verificamos que a atuação do psicólogo escolar apresenta um caráter ampliado, superando o atendimento individual e priorizando intervenções institucionais e coletivas. Porque lá no início da história da inserção da psicologia escolar, dava-se muito evasão no interesse, né, era voltado mais para a questão individual. E hoje nós verificamos, né, com a legislação, todo o nosso estudo, as atuações destes profissionais, que têm se voltado mais para ações coletivas e institucionais. A Lei 13.935 de 2019, ela fortalece o reconhecimento da psicologia escolar nas políticas públicas, porém a sua implementação ela ocorre de forma heterogênea entre os territórios. Como é uma lei federal, cada estado, município acaba se articulando, se organizando de acordo com aquilo que ele compreende da lei. Então é algo muito geral a lei e cada um acaba se organizando, por isso que é de forma heterogênea. Esse reconhecimento, essa forma com que o psicólogo está inserido dentro dos estados, dos municípios. Persistem demandas escolares centradas em dificuldades individuais, evidenciando a coexistência de modelos clínicos tradicionais e perspectivas críticas de atuação. Então, muitas vezes, nas obras que nós verificamos aqui, eles falavam muito sobre a clínica tradicional. Então, vinham as demandas individuais, como se tivesse que fazer um atendimento clínico, né, para aquela demanda específica daquele aluno, mas, na verdade, precisa considerar todo o contexto ao qual ele vive, né? E dentre os desafios identificados, verificamos a indefinição de atribuição desses profissionais, embora nós tenhamos aí algumas referências técnicas, algumas orientações, mesmo assim ainda está, de certa forma, indefinida algumas atribuições para esses profissionais. Uma limitação na formação inicial, embora recomenda-se a experiência, né, nos manuais, mas muitas vezes o próprio ensino acadêmico ele acaba sendo muito superficial referente a essa área da psicologia escolar. A precarização das condições de trabalho, pois muitas vezes eles são feitos por meio de processos seletivos, embora recomenda-se concursos públicos, né? Compreensão restrita do papel do psicólogo pelas redes de ensino, então eles não têm a compreensão exata do que é o trabalho deste profissional, o alcance, o que pode ser feito, desenvolvido, o que pode contribuir dentro daquela instituição de ensino. A atuação crítica vai propor intervenções voltadas ao processo educativo como um todo, pensando nas questões do currículo, relações escolares e condições de ensino e aprendizagem. Então, não é só uma frente de atuação. Então, o psicólogo pode atuar em várias questões dentro da escola. A formação continuada docente vai emergir como eixo estratégico para enfrentar as demandas contemporâneas. Como a gente percebe, hoje em dia tem a evolução da tecnologia digital, nós temos muitos contextos de violência escolares, as habilidades socioemocionais desses alunos. Então, são vários contextos que os professores estão inseridos, que eles podem identificar melhor os alunos que têm as necessidades da intervenção do psicólogo escolar, bem como eles podem auxiliar, né, na indicação, e o próprio psicólogo também vai auxiliar nessa formação continuada do professor, que vai também, de alguma forma, contribuir com o seu trabalho. Então, o trabalho multiprofissional e coletivo fortalece práticas inclusivas e a promoção do desenvolvimento desta comunidade escolar. E nas nossas conclusões, então, nós verificamos que a atuação do psicólogo escolar está vinculada às transformações históricas da psicologia e ao reconhecimento nas políticas públicas educacionais. Então, tudo que aconteceu historicamente acaba, de alguma forma, influenciando como o psicólogo é visto hoje. A Lei 13.935 de 2019, ela representa um avanço normativo importante, porém, sua efetivação vai depender dos investimentos, das diretrizes claras e da formação profissional crítica deste psicólogo. A psicologia escolar contemporânea é uma demanda de atuação institucional, coletiva e reflexiva, voltada à promoção de uma educação democrática e inclusiva. Então, mais uma vez, ele vem colocar aqui para nós, né, do que nós verificamos, que não é algo individual, é coletivo, dentro da instituição que está acontecendo com aquele indivíduo. Supera-se a concepção clínica tradicional
evitando a psicologização de questões pedagógicas e considerando os contextos sociais e educacionais. Então, não é só aquele aluno que fracassa, é o que há por trás de tudo isso, qual é o contexto social e educacional ao qual ele convive. Destacamos também a necessidade de fortalecimento da formação crítica, da consolidação do papel dos psicólogos nas redes públicas de ensino, e também verificamos a importância de novos estudos e acompanhamento contínuo da implementação da Lei 13.935 nas escolas públicas, tendo em vista que é algo recente, algo que ainda está se inserindo, que gradativamente tem se desenvolvido ao longo aí do trabalho do psicólogo escolar nas instituições. Trago aqui as minhas referências, né, a lei, as referências referente à atuação do psicólogo do Conselho Federal de Psicologia, os autores utilizados. Deixo aqui a vocês o meu muito obrigado, meu endereço de e-mail, caso alguém se interesse pelo tema, queira discutir um pouco mais sobre o assunto. Meu muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.